Nem sempre estou animada para contar histórias ao meu filho. Às vezes, chego em casa e estou muito cansada e não tenho essa vontade de contar histórias. O que fazer? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a criarem hábitos de leitura em seus filhos. Pois é, eu já ouvi muitos pais relatando isso, que nem sempre estão animados para contar histórias, chegam em casa cansados e não têm esse ânimo para ler ou contar histórias antes de dormir, por exemplo. Mesmo sabendo da importância da leitura para seus filhos, mesmo sabendo o quanto isso é valioso na vida deles, eles mesmo assim ficam cansados, não têm vontade de contar. E aí? O que fazer? Porque no momento que você, mãe, que você, pai, chegar em casa cansado, sem muito ânimo para contar e escolher não contar naquela noite, por exemplo, tá, tudo bem. A gente pode falhar uma vez, mas quando você continua com essa escolha de deixar de contar porque está cansado, isso se torna um problema, sim, porque você está deixando de viver esses momentos com o seu filho, estimulando-os à leitura e ajudando na formação leitora deles. Então, uma vez você falhar, tranquilo, não tem nenhum problema com isso. Mas se você fizer isso seguidamente, aí sim tem problema, porque vai ficar essa lacuna. Daqui a pouco é o seu filho que não vai mais querer ouvir, é o seu filho que não vai mais querer ficar junto de você para ouvir a história que você quer contar. E sim, você está vindo para casa cansado e o seu filho quer ouvir uma história, porque ele gosta não só da história, mas de estar com você. Você já parou para pensar que o seu filho esteja querendo ouvir uma história, outra história e outra história, pelo simples fato de estar ao seu lado, de estar com você? Muitas famílias ficam durante o dia afastadas, não é? O pai e a mãe trabalhando num determinado lugar, os seus filhos na escola de educação infantil, e se reencontram à noite. E quando seu filho pede para ouvir história, é porque na verdade ele quer estender esse tempo, porque ele quer viver com você ao máximo o restinho de tempo que ele tem ainda naquele dia. Porque ele sabe que assim que ele acordar, tudo vai acontecer como sempre, cada um para um lado e vão se encontrar somente à noite. É isso que ele quer, em especial, estar ao seu lado, lhe ouvir, sentir seu cheiro, sentir a sua pele, o batimento do seu coração, estar com você. Então é por isso que quando a gente chega cansado, desanimado, sem muita vontade para contar, a gente precisa respirar fundo e lembrar disso. A gente consegue tirar ânimo. A gente consegue tirar ânimo lá do fundo para viver isso ao lado do nosso filho. Quando a gente pensa nisso, quando a gente lembra disso, a gente consegue tirar esse ânimo de algum lugar dentro de nós. Então, quando você chega em casa, vai tomar um banho, né? Refresca a cabeça um pouquinho, descansa um pouquinho. É claro que você não vai fazer isso logo no momento que você está chegando, porque você já vem tenso, já vem de uma caminhada ao longo do dia, está assim cansado, precisa se recompor, né? Recarregar um pouquinho as energias. Então vai tomar um banho, coma alguma coisa, tome um café, respire fundo, ouça uma música. E aí depois, quando você vai levar o seu filho para a cama, você estará mais disposto para contar uma história. Só de lembrar que ele está esperando por você, que ele quer ficar do seu lado, que ele quer viver ainda esses poucos minutos antes de dormir,
com você já compensa esse cansaço. E aí você vai, mesmo cansado, né? Você vai contar uma história, você vai ler para o seu filho. Mesmo assim, sabendo que os nossos filhos estão esperando por nós, querendo ficar mais um tantinho de tempo conosco antes de dormir, mesmo assim, tem aqueles dias que a gente está realmente cansado e parece que a história não sai, que a gente tenta, né? Eu mesma já passei muitas vezes por isso com a minha filha. Eu lembro de quando ela era pequenininha e eu deitava ao lado dela, do lado da cama para contar a história, que eu contava a história e lá pelas tantas eu pegava no sono e aí de repente estava ela lá cutucando, mamãe, mamãe, acorda a história, e aí eu acordava, né, e contava a história. Ou outra vez que eu estava contando a história, eu estava tão cansada, né, que eu acabava misturando as histórias e de repente a minha filha dizia, mamãe, mamãe, não é assim a história, essa é outra história. A gente acaba misturando tudo. Eu sei que mesmo, né, mesmo a gente sabendo que os nossos filhos estão ali querendo ficar conosco, tem momentos que a gente está realmente muito cansado e o ânimo não vem. Então eu quero compartilhar com você algumas outras formas de ter esse momento com seu filho, mesmo você estando cansada. E uma forma é inverter os papéis. Isso mesmo. Ao invés de você escolher uma história para contar, para ler para o seu filho, peça isso para ele. Hoje é você, meu filho, que vai contar uma história para a mamãe, que vai contar uma história para o papai. Você vai fazer isso. Você vai escolher uma história e vai contar. E não importa se o seu filho sabe ler ou não, você sabe muito bem que é só ele pegar um livro, abrir o livro e pronto, a história vem. A história que ele ouviu de você e ele vai fazer o reconto, ou a história que ele mesmo vai inventando, olhando para aquelas imagens, criando a história dele. Isso é muito legal. Então peça para que o seu filho conte essa história para você. Vai lá, escolha com ele uma história, aquela história que ele gostaria de contar, e depois vão para a cama dele, né? Como vocês fazem todas as noites aquele ritual, ou mesmo no sofá da sala ou em algum outro lugar. Se aconcheguem lá e deixe que o seu filho conte a história para você. Que delícia que vai ser, ele vai ficar tão entusiasmado. E é claro que lá no meio da história pode ser que o pai ou a mãe dormiu, né? Cansado. Mas ele vai acordar você, vai continuar contando a história e você vai ficar ali do lado dele, ouvindo. Olha, mesmo cansado dá para fazer isso. Ouvir a história do seu filho, dormir um pouquinho, acordar, ouvir. Isso é o mais importante, estar ali com ele. E olha só que legal. Nesse momento você está fazendo duas coisas junto com o seu filho. Uma que é descansando um pouco, né? Deixando que ele conte essa história para você. E a outra é permitindo que seu filho faça o reconto dessa história. E isso é tão importante. Quando eles conseguem recontar uma história que foi contada por você, eles conseguem contar essa história numa sequência, conseguem lembrar, isso é muito importante. Então, se você não consegue viver momentos assim com seu filho para que ele reconte essa história, muitas vezes durante o dia, está ali uma forma dele fazer isso. Então, em alguns momentos você vai contar a história, em outros momentos ele vai contar a história. Se você está cansado, esse vai ser o momento certo de deixar o seu filho fazer esse reconto. E vocês vão viver esse momento juntos, mesmo a mãe, mesmo o pai estando cansado, sem ânimo. Uma outra forma legal também é você, algum momento antes, né, dias antes, se organize com isso, é gravar um áudio seu contando uma história, lendo uma história. Pega o celular e vá lá no gravador de voz, né? Todo celular tem um aplicativo para gravar a voz, gravar áudio, e conte uma história, leia uma história. E aí, quando acontecer de ter um dia que você está cansado, não consegue, né, ânimo para contar essa história ao seu filho, você vai até esses áudios e vai colocar a história para o seu filho ouvir. É uma forma diferente dele ouvir uma história
de você. Você não vai dizer para ele, ó, a mãe e o pai hoje estão cansados, a gente não quer contar uma história hoje, não consegue. Não, você vai dizer que você vai contar uma história de um jeito diferente. Que você está num outro lugar contando a história. E aí, você coloca o áudio para ele ouvir a história. Olha só que legal. Você vai estar descansando junto com seu filho, vivendo esse momento ao lado dele, ouvindo essa história. Então, são duas formas diferentes de você estar compartilhando a história e, ao mesmo tempo, descansando, não colocando o restinho das suas energias nesse contar. E nos dois momentos vocês vão estar vivendo juntos o restinho, né, das horas daquele dia, o seu filho vivendo isso, conseguindo isso que ele quer, e você também, porque você sabe como é importante viver esse momento junto do seu filho. Então, se você vem para casa cansado, não tem esse ânimo para contar história, antes de mais nada, lembre que esse momento o seu filho aprecia demais, porque em primeiro lugar ele está com você. Só pensando nisso, você já fica animado novamente. Então toma o seu banho, toma um chimarrão, toma um café, come uma coisinha antes e vai lá contar a história para o seu filho. Lembra disso, olha para os olhinhos dele, que esse ânimo vem. Mas se mesmo assim você não consegue, você está cansado de verdade, está aí duas formas de viver esse momento com seu filho, compartilhar histórias sem você precisar estar contando. Uma delas é inverter os papéis, seu filho que vai contar. E a outra é ouvir a história que você contou, que você leu, num áudio. Eu já sugiro que você conte ou leia várias histórias. Deixa algumas lá gravadas, 4, 5, 6 histórias, e quando acontecer de você precisar de uma, já vai ter uma lá esperando. E aí você vai poder viver esse momento ao lado do seu filho. Porém, só não vale fazer isso todos os dias. Todos os dias eu vou colocar um áudio meu, ou um áudio de uma outra pessoa, também vale. Se você não gravou uma história antes, você pode estar buscando uma história contada por uma outra pessoa. Eu, por exemplo, tenho um podcast, Histórias para Imaginar com Márcia Funkdieter, no Spotify, com várias histórias, que você pode ir lá, buscar uma e colocar para vocês dois ouvirem naquele momento. Só não vale fazer isso o tempo todo. Só não vale também deixar que o seu filho conte histórias todos os dias para você. Você precisa contar história para o seu filho. Você precisa estimular o seu filho à leitura, permitir que ele possa viajar no mundo mágico da imaginação, estando ali, naquele momento presente, lendo, contando uma história para ele. Então, cuidado para que essas formas que eu compartilhei com você substituam a sua presença, o seu contar. Isso são formas para lhe ajudar em momentos que você está realmente muito, muito cansado. Fora isso, vá lá e conte a história. De preferência, todos os dias. Porque se o seu filho gostar desse momento, se ele se sentir amado nesse momento, acolhido nesse momento, ele vai querer ouvir todo dia sim. E isso é bom, porque ele gosta, porque ele quer estar com você. Triste seria se ele dissesse, não quero ouvir história, não quero estar com você. É mais ou menos isso que acontece quando ele diz não quero ouvir histórias. Isso sim é triste. Então, se ele quer, se esforce um pouquinho, vá lá e conte uma história. Bom, eu espero ter lhe ajudado. Tem pais que já falaram comigo sobre isso, sim, preocupados. Márcio, às vezes eu chego em casa sem vontade de contar, cansado,
Meu filho quer ouvir história, e agora? O que eu faço? Está aí 2 dicas bem legais para você viver esse momento com seu filho mesmo cansado. Vou lhe convidar para continuar me acompanhando nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Eu estou sempre postando novos vídeos com dicas e conteúdos importantes para que os pais consigam, dentro das suas casas, formar filhos leitores, criando hábitos de leitura de forma criativa e envolvente. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!